Olá a todos, é com grande alegria que novamente vamos falar um pouquinho nesta época do ano, em que todos se preparam para as festividades natalinas. E antes de mais nada, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade de aqui nos encontrarmos. Agradecendo a dádiva da vida, o dom da vida e tudo o que nos fora concedido até a presente data, sabendo que Deus nosso Pai, em sua infinita perfeição e bondade, jamais comete erros, e se um dia imaginarmos nós que existe algum erro, seria a nossa interpretação ou o desejo de adequação nossa às leis de Deus, o que não é possível, porque as leis são exatas. Por isso, agradecemos a vós, Senhor Deus, por tudo que tem nos concedido. Que assim seja. É com grande prazer que nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Nesta época do ano é muito comum as pessoas ficarem um pouco mais fraternas, um pouco mais amorosas, um pouco mais condescendentes, e por isso nós precisamos lembrar que é realmente uma época onde as virtudes humanas acabam se manifestando um pouquinho mais. Porém, com o passar do tempo, quando Jesus veio aqui no planeta conosco, na essência do cristianismo, vamos dizer assim, o mundo era bem diferente. E por isso, nós vamos entender que Jesus, ele é o enviado de Deus que veio para disseminar aqui no planeta, veio disseminar no planeta Terra o código de luz de amor junto à humanidade. Esse código de amor, ele passa a ser uma situação muito mais ampla daquilo do que nós imaginamos. Nós, em nossa pequenez evolutiva, podemos dizer assim, nós interpretamos o amor de variadas formas, de acordo com as nossas capacidades ou potencialidades evolutivas. Como está no Livro dos Espíritos, o espírito evolui e a verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral. E conforme o grau de evolução, nós compreendemos mais e melhor as leis de Deus e, logicamente, o amor. Por isso, nessa condição de Jesus disseminar esse código, ele teve alguns parâmetros pedagógicos que foram pura e simplesmente perfeitos. Nós que muitas vezes não enxergamos essa perfeição, ou porque não desejamos, ou porque não condizem com os nossos desejos ou os nossos medos e culpas. Aí a coisa começa a ficar um pouquinho complicada para a gente entender. E esse código de luz e amor veio fazer com que a humanidade, já naquela época, começasse a livrar-se de determinados vícios e vicissitudes do passado, que já vinham arraigadas desde há muito tempo. Mas isso é um bom sinal para nós. Quando Jesus foi eleito para vir ao planeta, para trazer esse código à humanidade, é sinal que nós já estávamos, naquela época, nos aprontando, terminando um pequeno estágio, talvez, de aculturamento, de evolução intelecto-moral, porque estaríamos, então, preparados para começar a aprender esse código. Nós vínhamos do olho por olho, dente por dente, e depois tudo isso foi acabando graças a esse código de luz e amor, que é importante que a gente sempre se lembre de Jesus como o grande disseminador do código de luz e amor no planeta Terra. E qual que é o código? O código foi a própria vida de Jesus. Aquilo que ele viveu, vivenciou e exemplificou. O exemplo do Cristo foi olhando a todos os humanos como se fossem espíritos, potenciais espíritos da condição evolutiva criados por Deus. Então eu me lembro bem que Jesus, em nenhuma passagem do Evangelho, Jesus criticou instituições e também não criticou pessoas. Jesus criticava atitudes. E logicamente, se ele criticava as atitudes, é porque é possível para nós livrarmos-nos de determinadas condutas em nossas atitudes e melhorarmos, logicamente, o nosso comportamento aqui no planeta Terra. E esse código vivido e vivenciado por Jesus é aquilo que se tornou depois o Evangelho de Jesus, que não foi escrito sequer uma linha por Jesus, mas escrito por aqueles que o acompanhavam, salvo Lucas, que não acompanhou Jesus como apóstolo, mas veio depois e, ouvindo as histórias dos outros apóstolos, escreveu aquilo que nós conhecemos como Evangelho de Lucas. Mas João, Marcos e Mateus, logicamente que são os evangelhos onde mais as pessoas buscam as suas pesquisas. E está correto, mas Lucas fazia, pelo seu desenvolvimento intelectual, ele fazia do evangelho, daquilo que era contado, uma situação mais lúdica, mais poética,
fazendo com que o Cristo tornasse-se, então, na visão de Lucas, algum verdadeiramente potentado, algum escolhido, e fazendo com que houvesse uma mágica de narrativa naquilo que ele escreveu. E depois nós vamos vendo que, se Jesus veio com essa responsabilidade, nós vamos começar a entender a vida de Jesus aqui no planeta Terra. Nós vemos em Lucas mesmo, 2,14, que aquela vinda de Jesus, todo aquele acontecimento espiritual no entorno à vinda de Jesus, é alguma coisa extremamente fantástica, cumprindo todas as prerrogativas das leis naturais, das leis de Deus, nada de fantasioso, miraculoso, mas apenas simplesmente o cumprimento das leis que as ciências hoje, logicamente, podem comprovar. Mas a vida de Jesus foi uma vida simples e humilde, porque simples e humilde é todo espírito que tem um certo grau de evolução, bem mais evoluído do que o nosso grau aqui, mas todos eles tornam-se então simples e humildes. Mas por que o espírito evoluído ele é simples e humilde? Pura e simplesmente porque a simplicidade denota a condição de pureza do espírito, e a pureza é a mesma pureza da pureza que nós estudamos em química. Não é composto, não tem mistura. Então o espírito simples e humilde, ele é mais puro, por isso que fala-se que o mais alto grau de evolução do espírito é a condição do espírito puro, ou seja, livre das vicissitudes, livre das misturas e, logicamente, livre da mistura que faz com que a matéria ainda exerça influência sobre nós. O espírito puro já não tem mais essa influência da matéria. Muito pelo contrário, os espíritos puros influenciam a matéria, unindo-se eles para, em processo de cocriação, formarem os seres, as coisas e os mundos. Jesus, como o espírito de uma estirpe muito evoluída aqui para o planeta Terra, logicamente, com toda a responsabilidade que tem, veio mostrar com muita propriedade o que é ser simples e o que é ser humilde, já na base do seu nascimento. Quando Jesus faz o processo de encarnação aqui na Terra, e nós vemos que ele nasce numa cocheira. Todo mundo tem aquela coisa lúdica da manjedoura. Não é a manjedoura que nós vemos aí estampada pelos artistas, pintadas pelos artistas, mas é uma manjedoura aonde nós vamos entender que a manjedoura que representa o bercinho, o local onde foi acomodado o corpo de Jesus quando nasce de Maria, é uma situação muito interessante, porque seria mais ou menos como se Jesus dissesse para nós naquele momento: eu vos trago o verdadeiro alimento para todos que encarecem, todos que estão carecidos, ou todos que sentem-se cansados, abatidos e infelizes. Jesus veio trazer o verdadeiro alimento, então, para os que estão cansados, abatidos e infelizes. É essa a prerrogativa máxima da exemplificação do Cristo nascendo naquele ambiente extremamente humilde. Pois que, se fosse qualquer outro ambiente, seria uma prerrogativa de orgulho, de vaidade e talvez até de egoísmo. O que o espírito da estirpe de Jesus, logicamente, não tinha, não tem, porque já passou dessa fase. Então a vida de Jesus, nessa condição de simples e humilde, faz com que seja desde o instante em que ele assume a postura do corpo aqui no planeta Terra, na gestação de Maria, e logicamente muita gente ainda, aquilo que Jesus não foi gestado como qualquer ser humano, seria uma derrogação da lei de Deus. Deus, se é perfeito, ele não pode derrogar uma lei sua. Então, ele foi concebido como todos nós, embora um espírito de alta condição evolutiva. E daí nós vamos vendo que, além da chegada de Cristo ter sido simples e humilde, e a sua vida também, ele cresceu humilde, tanto que ele desenvolveu o ofício de carpintaria, de carpinteiro, porque precisava demonstrar também à humanidade que ele precisava lutar pela sua alimentação. Nós precisamos trabalhar por nós, porque o trabalho faz com que a gente evolua. Nós temos lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, a lei do trabalho. É só a gente ler a lei do trabalho que a gente vai ver que é muito importante, porque aquele que se nega a trabalhar esperando a bondade dos outros, pura e simplesmente tendo condições de trabalhar, haverá de responder por isso, seja ele em qualquer condição evolutiva estiver. E Jesus, mantendo a sua condição na humildade, ele vem
demonstrar que é necessário que se cumpra a lei, como ele mesmo disse. Eu vim para cumprir a lei. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Que lei? A lei de Deus. É que a lei de Deus estava, na época, um tanto quanto distorcida ante a condição evolutiva do planeta. Por isso, precisávamos de um Espírito como Jesus, passando pela Terra com aquela mansuetude, com a sua bondade. E nesse exercício do ofício, e também no seu convívio e com a família, ele mostrou-se capaz de dar continuidade a essa condição simples e humilde. E olha que interessante, quando Jesus começou a se preparar para a sua missão messiânica, ou seja, o Messias, o Jesus, ele veio mostrar a exemplificação do amor e da luz no planeta Terra, ele convocou corações simples. Todos os apóstolos eram de corações simples, humildes, e um pequeno detalhe, ignorantes. Lucas, que era o mais capacitado intelectualmente, veio depois, ele não foi escolhido ali entre os 12 apóstolos, porque os 12 apóstolos todos tinham essa condição de ter um coração simples, humilde, e todos eram ignorantes. Está aí a verdadeira demonstração da capacidade evolutiva que todos nós espíritos temos. Estejamos nós em que condições estivermos, nós temos condição de evoluir e de crescer. Nós precisamos de vontade, como está na questão 909 do Livro dos Espíritos, se todos nós dependemos só da nossa vontade para vencer as trevas, sozinhos, sem depender de ninguém. O Espírito da Verdade responde que sim, que somente usando a vontade a gente consegue vencer essas tais trevas, esses fenômenos evolutivos. Mas ele faz uma lamentação. Como são poucos os que têm vontade, ou que têm a verdadeira vontade. Então Jesus continuou nessa sua caminhada desde criança, cresceu humilde, e na sua escolha, fez essa escolha pelos simples, pelos humildes e pelos ignorantes, que se desenvolveram numa velocidade fantástica ao contato com Jesus. Porque nós sabemos que a verdadeira condição de ação entre nós, de convivência entre nós espíritos, um espírito, quando ele é mais evoluído moralmente do que o outro, ele tem ascendência. Então nós aprendemos também no Livro dos Espíritos e aprendemos também no Evangelho do Cristo que a verdadeira ascendência de um espírito sobre outro é a ascendência moral. E o Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos diz que um espírito superior, quando age sobre um espírito inferior, lhe imprime uma vontade, lhe imprime uma condição que não é possível esse espírito negar. Não tem como. Então isso que nós vemos a influência de Jesus em todos os lugares que ele passava, muitas vezes sem falar, somente olhando. A influência evolutiva fazia com que os outros tivessem essa aceitação da sua moralidade. Por isso, quando nós evoluímos moralmente, nós atraímos espíritos em condições de necessidade. Todas as vezes que nós exercitamos o Evangelho em nossa vida, nós fazemos algo que Jesus já falava: brilhe a vossa luz, brilhai a vossa luz. Então, quando nós estudamos o Evangelho, é natural e comum que muitos venham, sem saber disso, venham solicitar o nosso auxílio, solicitar uma palavra, solicitar a nossa caridade. Por quê? Porque nós começamos, mesmo que por interesse, talvez no início, nós começamos a acender a nossa luz. E quando a luz é acesa, o magnetismo, que nós estudamos tanto no Espiritismo, a lei do magnetismo, atrai os espíritos necessitados para que venham ao nosso encontro inconscientemente, sabendo que serão auxiliados. Isso é uma benesse da lei de Deus. Nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, que todos nós temos esse direito, mas também todas as vezes que temos direito, nós temos deveres. A partir do momento que nós crescemos um pouquinho mais na evolução, determinados deveres fazem parte da nossa vida, e daí o dever seria evoluir e trabalhar. E como Jesus dizia com muita propriedade: meu Pai que está no céu trabalha sem cessar, logo eu também trabalho. É bom a gente pensar se a gente reclama de vez em quando do nosso trabalho, seja profissional, seja na família, seja na sociedade, ou seja na caridade, ou no processo de espiritualização da nossa existência. Uma coisa bastante interessante também é que não havia glamour. Na época do nascimento de Jesus e em toda a sua vida e existência, não houve glamour para Jesus. E hoje, convencionou-se através da passagem dos séculos que a festividade
entregue à festividade natalina, ou seja, a comemoração do Natal, do nascimento de Jesus, começaram a surgir com o passar do tempo um desejo na humanidade de conceder um pouco mais de luxo, um pouco mais de conforto aos familiares, aos amigos, e esse convencionamento passou a ser algo que surgiram símbolos, surgiram adereços para a festividade e, logicamente, desde há muito tempo surgiram os presentes, que em nenhuma passagem de Jesus nós conseguimos ver essa condição dos símbolos, dos adereços e dos presentes. Isso convencionou-se pela humanidade porque nós, lá no passado, julgamos que fosse necessário. Devemos ressaltar que vale a pena, sim, investir nesse Natal da família. Investir como? No abraço, no ofertar os benefícios à família. Nós podemos ofertar os benefícios da conquista do suor do nosso trabalho, como dizem, o suor do nosso rosto. O que o nosso trabalho é capaz de proporcionar, nós podemos conceder aos nossos familiares. Porém, a exacerbação, o exagero, faz com que nós passemos a ter uma atividade ou uma ação fugidia, ou seja, nós fugimos da simplicidade e da humildade. Talvez o Natal, o dia do Natal, fosse o dia para a gente ser o mais simples possível, o mais humilde possível, para lembrar verdadeiramente do aniversariante que é Jesus, que vivia sempre na simplicidade e na humildade. Então, na visão espírita, nós podemos ofertar todas as benesses, todos os bens que o nosso trabalho, as nossas conquistas são capazes. Porém, que a gente não exacerbe, que os nossos amigos saibam a diferença entre a pobreza, a riqueza, porque existem muitos ricos humildes e muitos pobres que não são humildes. Existe riqueza com simplicidade e humildade, sim. Nós não precisamos dos festivais, de disputas gastronômicas, de valores, de presentes e nada disso para comemorar o Natal. Nós estamos vendo que na visão espírita, a visão espírita do Natal não é uma visão de exclusão, onde alguns fazem melhor para excluir aqueles que não fazem melhor. A visão espírita do Natal é uma visão de inclusão. E essa inclusão nós vamos, logicamente, fazer a inclusão dos familiares, dos amigos, e nós vemos que, ainda bem, pela evolução humana, a condição da evolução humana, hoje, no período da comemoração do Natal, a fraternidade se faz mais presente. As pessoas doam mais, as pessoas se toleram mais, mas se é um exercício, nós deveríamos, como espíritas, entender que a influência de Jesus e do Espiritismo, por que eu estou falando de Espiritismo nesse momento? Porque o primordial, o objetivo do Espiritismo é trazer o cristianismo nascituro. A essência do cristianismo simples, de luz e de amor, para que os convencionalismos, as mudanças realizadas pelos homens, no contar a história de Jesus, nós queremos resgatar aquilo que seja verdadeiramente o cristianismo aqui na Terra. Aí nós vamos entender que podemos ofertar todos esses bens à nossa família e aos nossos entes queridos, mas precisamos pensar algumas coisas. O que nós poderíamos fazer como objetivo de inclusão? Não impedir a iluminação de ninguém. Se nós não impedirmos a iluminação, ou o processo de iluminação do espírito, nós estamos entrando numa capacidade vibratória de entendimento do cristianismo. Então nós vemos que Jesus, todos com que ele se relacionou, ele tratou da mesma forma. Não julgou ninguém, né? O exemplo de Maria Madalena, né? Que atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Então nós, às vezes, nós vemos espíritos desencarnados em trabalhos mediúnicos perguntando para a gente no trabalho mediúnico se nós achamos que se Deus vai perdoá-los, se um dia eles serão perdoados. Então eu costumo dizer a esses espíritos, quando eu converso com eles, que Deus não vai perdoar ninguém, não. Pura e simplesmente porque ele não julga. Nós sofreremos as consequências da nossa própria consciência. Nós sofreremos as consequências das nossas próprias ações, dos nossos próprios pensamentos. E sabendo disso, nós vamos encarar o fato de que
Deus é Pai de infinita glória e misericórdia, de bondade. E nós, como espíritas, sabemos, a misericórdia de Deus é maior do que a justiça divina. Senão, talvez, a maioria de nós não estivéssemos aqui prestes a comemorar mais um Natal, que seja de inclusão e que nós não tenhamos nenhum desejo, e mesmo que inconscientemente nós não tenhamos a capacidade de impedir a iluminação do Espírito, seja de nós mesmos, espíritos como individualidade, ou de qualquer outro espírito que esteja convivendo conosco, que esteja conosco. Nós não somos impedidos de fazermos o que quisermos, como Jesus sempre orientou, que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. O Espiritismo explica isso ainda mais ampliado, porque ele vem falar da reencarnação, das possibilidades futuras, vindouras desse nosso resgate. Mas Jesus sempre demonstrou a capacidade de amar que ele tem em si. Nós estamos treinando para aprender a amar. E Jesus já é parte integrante da sua conduta amar indefinidamente. Coisa que nós vamos ter que aprender daqui a algum tempo ainda. E daí nós vamos ver, se é aniversário de Jesus, ele é aniversariante, nós convencionamos no planeta nós darmos presentes. Qual é o presente que eu gostaria de dar para Jesus? Existe o presente que eu gostaria de dar e talvez o presente que eu deveria dar a Jesus. Às vezes nós falamos para um companheiro nosso, alguém da família, fala: o que você quer de presente de aniversário? O que você quer de presente? Porque às vezes nós temos dificuldade de pensar. Para Jesus, nós não precisamos perguntar: mestre, o que queres de presente? Porque se ele veio com a responsabilidade do código de luz e amor, no aniversário de Jesus, então, o nosso presente será sempre o melhor de todos, que o melhor de todos os presentes para Jesus será o melhor para nós e para todos aqueles outros que convivem conosco nesse planeta, estejam eles encarnados ou desencarnados, porque o melhor presente é a aplicação dos ensinos trazidos por Jesus. Quando nós aplicamos qualquer ensinamento de Jesus, nós sentimos-nos bem. Aquele que está próximo de nós se sente bem. E uma esfera espiritual em torno de nós faz com que espíritos desencarnados, que vivem na erraticidade, como um estado de erraticidade, também sintam essa vibração e sejam influenciados por isso. É bastante interessante que a gente pense nisso, porque as pessoas falam: mas eu não consigo viver como Jesus viveu e como é Jesus. Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que evoluir. Daí nós vamos nos minimizando. Que deixemos então de nos minimizar ante Jesus. Ele conhece cada passo, ele conhece cada pensamento, cada uma das nossas intenções. Por isso, nós não vamos conseguir fazer como Jesus, que 24 horas por dia era luz e amor. Nós não vamos conseguir ainda. Mas de vez em quando, no esforço, movidos pela vontade e pelo conhecimento das leis de Deus, nós exercitamos e aplicamos os ensinamentos de Jesus. Então, o presente que nós podemos dar para Jesus, nós não vamos tentar aplicar os ensinos somente nesta época do ano. Vamos tentar aplicar os ensinamentos de Jesus como um código de responsabilidade perante a nossa evolução. Nós temos que cuidar de nós mesmos evolutivamente, e a melhor maneira ainda continua sendo o Evangelho. A melhor maneira no processo de renovação e transformação moral do homem aqui na Terra, como o código infinito de Deus, é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho não foi criado por Jesus, foi vivido e vivenciado pelo Jesus. Então, se foi vivido e vivenciado, é o código da lei de Deus. Jesus apenas aplicou a lei de Deus, porque já é rotina de um espírito dessa evolução vivenciar a lei de Deus em qualquer lugar que esteja. Nós estamos a caminho, nós estamos chegando, mas todas as vezes que a gente lembrar de uma passagem do Cristo, a gente admirar um ensinamento do Cristo, que a gente possa aplicar na nossa vida, sem fazer propaganda, sem alardear, aproveitando o nosso tempo aqui na Terra, para que com certeza nós tenhamos um Natal da boa nova, um Natal da boa vontade. Então, quando nós lembramos de Jesus, Jesus vem falar da boa nova. Jesus vem mostrar a boa vontade, porque vontade todos nós temos. Nós precisamos mudar a nossa vontade para a boa vontade. Então, as mães e os pais, muitas vezes,
tem dificuldade no processo de educação dos filhos porque o filho luta por aquilo que ele acha certo. Então o papel dos pais fica até mais simples. Porque todas as vezes que nós ensinarmos ao nosso filho o que é certo, ele vai lutar por aquilo que é certo. É bom a gente pensar nisso e novamente lembrando dessa missiva que faço: Natal, Boa Nova e Boa Vontade. Eu me lembro bem que nessas referências de Boa Nova, Jesus trazendo a Boa Nova, quando ele trouxe a Boa Nova lá nos primórdios do cristianismo, vamos dizer assim, ele trouxe de uma forma alegre, mostrando que Deus é bom, que Deus ama, que Deus perdoa e que todos nós, fazendo isso, nós haveremos de fazer de cada um de nós individualidades, espíritos melhores. Faremos um ambiente próximo a nós melhor. E em todos os ambientes que nós estivermos, serão ambientes melhores. Porque nós estamos nos renovando. E quando nós nos renovamos, nós incentivamos, conscientes ou inconscientemente, as renovações dos outros. Pelo exemplo, pela convivência. Por isso, nós temos várias passagens do Evangelho que não vem ao caso. Eu quero só salientar a importância de nós entendermos esse aniversário de Jesus na ótica espírita, na visão espírita. Então eu lembro que Jesus diz: eu vos trago a boa nova da alegria. Deixemos de nos lamentar perante as preces ante o nosso Deus querido. Deixemos de nos lamentar ante as preces que fazemos conversando com Jesus e passemos a ter alegria, porque todas as vezes que nós renovamos-nos e transformamos-nos, isso nos dá uma sensação de alegria. Há muito e muito tempo atrás foi arrancado, assambarcado o nosso direito de conhecer a verdade, de conhecer a lei de Deus. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que Jesus quer que nós conheçamos não é a verdade dos homens, não é a verdade criada, não é a verdade fantasiada, não é a verdade dos símbolos, dos adereços e nem muito menos dos presentes. A verdade que ele vem dizer é aquela verdade que Galileu, no capítulo 6 do livro A Gênese, vem dizer que só é verdade aquilo que vem de Deus. E revelação, se é verdadeira revelação, só é revelação aquilo que vem de Deus. Então, se nós um dia formos capazes de revelarmos algo, como Jesus foi capaz de revelar o código de amor e luz aqui no planeta, estará revelando a lei de Deus, estará revelando a verdade, e por isso será a verdade eterna. Comemoremos o Natal todos os dias, comemoremos também o nosso Natal, o Natal dos nossos parentes, amigos, mas acima de tudo, quando nós olharmos em todo esse fantasiado mundo vermelho pela criação do comércio mundial, que nós nos esqueçamos, pelo menos por breves instantes. E de vez em quando a gente vê a imagem das bolas coloridas, das árvores enfeitadas, a gente saiba que isso é para embelezar a nossa vida, embelezar o nosso lar, embelezar o nosso ambiente, mas todas as vezes que nós vermos isso, pelo menos numa fração de segundos, que nós lembremos e em pensamento possamos dizer: Senhor Deus Pai, de infinita glória e misericórdia, obrigado pela bênção do entendimento, pela proximidade do conhecimento da verdade. Não temos ainda condições evolutivas para abarcar a essência de toda a vossa verdade, mas permite, Senhor, que no caminhar evolutivo, cada passo, cada boa intenção, cada bom trabalho realizado, associemo-nos a essa verdade, porque essa verdade faz com que sintamos-nos satisfeitos em nós mesmos, satisfeitos pela capacidade de entendimento, pela capacidade de trabalho. E o trabalho e o entendimento farão com que tenhamos uma maior capacidade de irmanação em nós. E aí então saberemos verdadeiramente qual foi o verdadeiro exemplo do Cristo, não no seu Natal, mas em toda a sua passagem pela terra, mostrando que somos nós capazes, mesmo que os mais ignorantes ainda somos capazes de evoluir, de crescer e aprender toda a verdade da essência do universo, porque a verdade é universal, não é só no planeta Terra. E assim, Senhor, permita que no exemplo de Jesus reconheçamos a nossa capacidade de perdoar, de entender, de ver o diferente e de aceitar o diferente, de ver e aceitar o diferente e buscar entender o diferente.
e vendo e aceitando, que sejamos capazes de conviver com o diferente, fazendo desse mundo um mundo um pouco melhor. Mas sabemos que a grande responsabilidade é de Deus. É a vossa responsabilidade, Pai, que nos dá tudo isso. Mas que o Cristo, em toda a sua passagem de luz pela terra, nos mostra o caminho, nos mostra o norte. E que se psicologicamente é correto copiar o que esteja certo, permita, Senhor, que copiemos Jesus e no processo de autodominação e de irmanação, que possamos dizer: parabéns, Jesus, por ter aceitado vir ao planeta e ensinar a cada um de nós, vossos irmãos menores evolutivamente. Desejamos, Senhor, nós temos duas condições evolutivas integrantes da nossa individualidade: a evolução ideal e a evolução possível. A nossa evolução ideal, Senhor, é atingir a vossa evolução, Jesus. E a real é aquela que nós temos a real capacidade de conseguir, graças à nossa evolução deste momento. Mas sabemos que a evolução ideal haverá de chegar, porque Deus, sendo todo infinita glória, bondade e misericórdia, tu, Jesus, que nos ensinou a amar e acender a nossa luz, haverá de fazer com que o tempo e o espaço nos mostrem verdadeiramente que quando vós nos disse: eu vos trago a boa nova da alegria, a alegria seja verdadeiramente o bem-estar de toda a humanidade. Muito obrigado a todos, que Deus nos mantenha sempre unidos, não nesta época natalina, mas em todas as oportunidades, e que nos conceda mais e mais oportunidades de encontro como esse. Um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e grande vida, grande verdade a todos nós. Que assim seja.